terça-feira, nós vamos iniciar 7 terças-feiras com o clamor de céus abertos, com a entrega da água. Amém? O que é que representa a água? A água representa Jesus, a água representa vida. Amém? A água representa o Espírito Santo. A água, igreja, é um elemento dos céus. Não é à toa que a chuva vem da onde? Vem dos céus. Diga glória a Deus. A palavra de Deus diz que foi com a concha da mão de Deus que ele encheu os mares. Olha que coisa poderosa. Amém? É como que se Deus pegasse assim, um pouco de água das mãos e colocasse, e você vê aquele marzão todo ali. Ali, Deus pegou só com a concha da mão. Imagina o tamanho da mão desse Deus. Diga glória a Deus. Você já parou para pensar? Igreja, você já teve a experiência de sentir Deus na sua vida? Pastor, eu quero sentir Deus, eu quero ver Deus. Você consegue, você pode. Amém? Claro que você não vai ver Ele fisicamente, igual eu estou te vendo e você está me vendo. Mas Deus está em todos os lugares. Amém? Quando você quiser ver Deus, olhe, igreja, olhe para o alto. Olhe para os céus, olhe para a natureza, olhe para as estrelas, olhe para o sol, olhe para a lua, olhe para tudo aquilo que Deus criou. Olhe para aquilo que o homem jamais poderia criar, que você vai ver Deus. Diga glória a Deus. O homem pode criar os céus? Não. O homem pode criar o sol, a lua? Pode? O homem pode colocar estrelas para ficar lá no céu quando acende de noite sem cair? Não. Só Deus pode. Diga glória a Deus. Então, igreja, não tem como eu e você deixar de crer e de acreditar num Deus desse. Porque homem nenhum foi capaz, igreja, de criar o sol, de criar a lua, de criar as estrelas, de criar tudo o que há. Somente Deus. Amém? E sabe o que é que me deixa mais intrigado? São aquelas pessoas que ainda não acreditam em quem? Em Deus. Mas preferem acreditar naquilo que o homem diz. Que o ser humano veio do quê? Do macaco, não tem essa teoria aí? Outros dizem que o mundo foi criado através de uma explosão. Se foi através de uma explosão, como que ia haver beleza no mundo? Me diga aí. Quando uma coisa explode, fica o quê? Os pedaços. É ou não é? Quando uma coisa explode, fica horrível a situação, fica tudo feio, tudo quebrado, tudo bagunçado. Então como que o mundo vai ser criado de uma explosão? Não tem como acreditar nisso, não tem lógica. Amém, igreja? Não tem lógica. Então, é por isso que você tem que se alegrar com Deus sempre. Nunca deixar de crer, nunca deixar de acreditar. Quando a tristeza alguma vez se levantar contra o seu coração, alguma situação, sabe, tentar colocar você contra a parede, olha para a grandeza de Deus. Olhe para Deus. Se você enxergar Deus, se você ver Deus, igreja, ninguém vai conseguir te derrubar. Ninguém vai conseguir, você será uma pessoa inabalável. Amém, igreja? Você é um ser humano mortal, claro, porque todo mundo morre. Um dia eu vou, você vai, e não tem para onde correr, somos mortais. Mas quando nós enxergamos Deus, conseguimos ver Deus, igreja, pela fé e crer nele, nós se tornamos pessoas, posso até arriscar dizer, imortais, porque a nossa alma permanecerá o quê? Eternamente. Diga glória a Deus. Nossa vida não será só lembranças, apesar que eu e você temos que deixar bom testemunho para as próximas pessoas que estão. Amém? Eu e você temos que deixar testemunho para alguns familiares. Eu e você temos que deixar testemunho para as pessoas, sabe, que estão, vamos dizer assim, depois de nós. Amém? Diga glória a Deus. Por exemplo, está aqui eu pregando.
30 anos fiz no mês de janeiro. Mas tem pessoas, igreja, que eu conheço e me conhece, que são pessoas o quê? Mais novas. Amém? Que vieram depois de mim. Então, a nossa vida tem que ser um testemunho. Porque o testemunho fala mais alto do que palavras. O testemunho da sua vida com Deus fala mais alto do que palavras. E talvez você me diz, eu não sei nem sequer ler, eu nem entendo direito a Bíblia. O seu testemunho, igreja, é a sua vivência, o seu exemplo, vamos dizer, o seu exemplo é o seu maior testemunho. Não deixe de ser exemplo no meio da sua casa. Se alguém na sua casa é uma pessoa de ira, de raiva, de ódio, você vai ser uma pessoa de amor. Você vai ser uma pessoa do bem. Se no meio da sua família tem pessoas que são pessoas do mal, você vai ser uma pessoa do bem, vai tratar ela com bem. Diga glória a Deus. E por aí vai. É o exemplo. Amém, igreja? O exemplo, muitas das vezes, o seu bom exemplo, muitas das vezes, vai constranger o coração de alguém. Amém? Se não for em vida, vai ser depois que você parte. Porque a nossa vida é um testemunho vivo. Sim ou não? Ninguém nunca morre de verdade. As lembranças ficam. Diga glória a Deus. As lembranças são o quê? O testemunho. É ou não é? Você já percebeu que quando alguém parte, você não consegue apagar ela da sua memória? Você não apaga. Você pode não estar lembrando dela direto sempre, mas volta e meia você vai lembrar. Porque a vida daquela pessoa, igreja, as lembranças, o jeito dela, a fisionomia dela, o jeito dela agir, o jeito dela falar com você, vai ficar vivo para sempre, até você partir também. Então, olha a importância do nosso testemunho de vida. Amém? Nós não somos salvos somente pelas obras, mas não devemos descartar as obras. As obras têm um papel fundamental na minha vida e na sua vida. Amém, igreja? A fé sem obras é o quê? Morta. Não tem como você separar a fé das obras. Amém? Fé com obras não tem como se separar. Por que, pastor, não tem como se separar? Porque, por exemplo, se eu apenas viver dizendo que tenho fé e não agir, não movimentar ela, não tiver obras, não fizer obras com esta fé, igreja, para nada ela vai servir. Uma fé parada, uma fé que não age, uma fé que não se movimenta, não serve para nada, porque não vai acontecer nada. Amém? É por isso que muitas das vezes eu sempre volto e meia estou falando com você, igreja. Muitas das vezes você tem que mudar o seu jeito de orar, o seu jeito de falar com Deus. Parar um pouco com aquele negócio de meu Deus faz isso, meu Deus faz aquilo. E passar, sabe, a você mesmo ser instrumento de Deus. A você mesmo, sabe, dar ordens. Quando eu falo dar ordens, não para Deus, não para Cristo, porque essa é a autoridade que Deus nos deu. Diga glória a Deus. Deus nos deu uma autoridade por meio da fé, da gente ordenar, da gente declarar que vai acontecer, da gente ordenar e dizer também que aquele mal vai sair, tem que sair. Diga glória a Deus. Amém? É nessa fé que nós temos que estar vivendo. Então, terça-feira, 7 terça-feira, igreja, do clamor de céus abertos, guarde bem essa palavra, céus abertos. Nós vimos no culto passado, né? Eu já gravei aqui rapidinho na memória, João capítulo 5, né? Fala lá dos anjos, diga glória a Deus, que o anjo descia no tanque de Betesda, movimentava as águas. Olha, tem a ver com água, sim ou não? Anjo e água na palavra. Então, o clamor de céus abertos será um clamor para que Deus venha mover essas águas aqui. Diga glória a Deus. Para que Deus venha tocar nessas águas aqui.
ela está sendo apresentada, mas toda terça-feira nós vamos fazer uma oração aqui, um clamor. Pedir para que Deus mova as águas. Amém? Toque nessa água. Diga glória a Deus. Para que haja um reboliço, para que haja um mover de Deus na tua vida, na tua família. Amém? É para isso que serve o mover as águas. A palavra de Deus diz lá em João capítulo 5, 12, se não me engano, já gravei rapidinho, né? Que quando o anjo agitava, diz a palavra de Deus, as águas, o primeiro que descia lá no tanque era curado. Ou seja, aquilo que estava anormal, aquilo que estava fora do lugar, quando ele desceu a água, tudo voltou ao quê? Ao normal, ficou curado, ficou sã. E esse é o propósito. A palavra de Deus também vai dizer por duas vezes, né, lá em João capítulo 1 também, e em Gênesis 28, de Jacó, que os anjos, igreja, eles sobem e eles o quê? Desce. Não é desce e sobe, sobe e desce. É como eu disse, os anjos de Deus estão ao nosso derredor. Os anjos de Deus também estão aqui. Diga glória a Deus. Amém? Sabe o que é que acontece com muitos nos dias de hoje? Muitas pessoas não têm voz de comando na sua vida. O que é isso, pastor? Igreja, poucas pessoas falam sobre isso. Amém? Tem muita igreja hoje que não trabalha mais com esse negócio de libertação, de clamor forte. Nós não devemos abrir mão disso. Amém? Jesus nos mostrou que o ministério dele era também de quê? De libertação, sim ou não? Milagres, cura, libertação, salvação. Não é só adorar. Hoje tem ministério que é só glória para lá, glória para cá, mas e o clamor de libertação? E a ordem para o mal? Porque diversas vezes você vai ver na palavra o Senhor Jesus, algumas vezes, aqui só é alguns detalhes, né? Porque muito mais do que isso que está escrito aqui, Jesus fez. A própria palavra diz que aqui só são alguns relatos que estão aqui na Bíblia. Houve mais coisas que não estão escritas aqui. Algumas das vezes Jesus chegou como aquela passagem, né? É do Gadareno, que aquele homem vivia no cemitério, ele morava no cemitério, bramia, rangia os dentes, um endemoniado, vivia lá no cemitério, sabe? Cheio de legião, uma legião de demônios. E qual foi? O que foi que o Senhor Jesus fez ali? A legião falou: vieste nos atormentar antes da hora, porque ele sabia que ali era o Filho de Deus, né? E pediu para que ele viesse mandar. Olha, a palavra diz, os próprios demônios falaram assim: nos ordena, nos manda entrar naquela manada de porcos. Amém? Ou seja, nos mande, nos ordene a entrar o quê? Naquela manada de porcos. E o Senhor Jesus o quê? Ordenou, e eles o quê? Entraram, saíram da vida do homem e entraram aquela legião nos porcos. E os porcos, a palavra de Deus diz que se jogaram penhasco abaixo. E morreram tudo. Quem está entendendo? Mas houve ali uma voz de quê? De comando. Houve uma ordenança ali. Amém? Ordenança, igreja, oração de ordenança, oração de guerra, oração de fé. Olha, é pouca... É difícil você aprender o que eu estou ensinando aqui nos dias de hoje. Amém? A orar desta forma, a orar desse jeito. Então você tem que ter voz de comando, é isso. É sai, diga glória a Deus. É ordenar, é falar diretamente ao mal. Não se esqueça disso, não tenha medo. Amém? Saia, eu te ordeno. Amém? Bata em retirada agora. Diga glória a Deus. Muitas das vezes, se a gente ficar só, meu Deus, meu Pai, tem misericórdia de mim, meu Senhor, faça isso, meu Deus, faça aquilo.
E falta o quê? As palavras de quê? De ordenança. Diga glória a Deus. Tem alguns sinais aqui que Jesus nos ensina isso. A própria vida de Jesus é um testemunho, é como eu acabei de falar no início. Amém? Tem também aquela passagem que um pai desesperado com seu filho, né? Os discípulos não conseguiram expulsar, porque também era um espírito, sabe, maligno, uma legião terrível. A palavra diz, o pai daquele menino, daquele jovem, disse que o filho dele, uma hora os demônios pegavam ele e jogavam no fogo, outra hora jogava na água, outra hora jogava no chão, outra hora ele caía babando, espumando, rangendo os dentes. E o Senhor Jesus, nesta passagem, Jesus estendeu a mão. E a palavra de Jesus foi o quê? Sai dele. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Não é pedindo, é sai dele. Amém? Diga glória a Deus. Pastor, e eu tenho essa autoridade na minha vida? Tem. É porque você tem que ter autenticidade, você tem que saber quem é você em Deus. Diga glória a Deus. Por exemplo, eu não sou melhor do que você. Amém? Mas eu também fui amadurecendo em algumas coisas. E aprendi a fazer o que não fazia. Amém? Então tem muita gente com a ferramenta nas mãos, mas o quê? Com a ferramenta guardada. E nós não podemos guardar as ferramentas que Deus nos dá. Diga glória a Deus. Nossa oração, claro, em primeiro lugar, gratidão a Deus, né? Acima de qualquer coisa, uma oração de gratidão, adorar, louvar. Depois, você ordena, repreende e manda todo o mal embora. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Por que, pastor, mandar sempre, mandar direto todo o mal e ir embora? A palavra de Deus diz que o mal anda em o quê? Derredor. É ou não é? Procurando a quem possa tragar. Então, quando você dá ordem, sai, vai embora, mesmo você não vendo o mal. Quem já assistiu aquele filme? Acorda aí. Quem está acordado, diga glória a Deus. Amém? Quem já assistiu aquele filme que chama Quarto de Guerra? Você já assistiu? Poucas pessoas. Quem não assistiu, quiser assistir, que tem acesso às redes sociais, assista. Assista esse filme, chama Quarto de Guerra. A todo tempo você vai ver uma senhora, quem já assistiu sabe, é ou não é? Ela entra lá no quarto, lá dentro da casa dela, ela estende a mão e ela começa a orar, ela começa a repreender o mal. Ela não começa a pedir a Deus, ela começa a dar ordem. Sai da minha casa, sai da vida do meu filho, sai da vida, enfim, ela começa, sabe, a guerrear. Diga glória a Deus. Igreja, quando você age desta forma e começa a guerrear, você vai vencer a luta, porque quem está do seu lado é maior do que as trevas. Diga glória a Deus. Só que você tem que colocar isso em prática. Amém? Tem que colocar isso em prática, porque você só abre a boca. E quem luta por você é quem? Os anjos, é Deus. Os anjos representam o próprio Deus, é isso mesmo, é o próprio Deus. Você ora, você ordena, e quem vai lá é o quê? É o anjo. Amém, igreja? Muitas das vezes, quando um pastor vai ali expulsar um exemplo, um demônio, uma pessoa manifestada que está ali, você acha que ali naquele momento não tem anjos ali, com espada de fogo ali do lado daquela pessoa que está ali? Você acha que não tem? Tem. Quando o pastor dá ordem ali, para aquele endemoniado, coloca as mãos para trás, quem é que coloca as mãos dele para trás? São anjos. Diga glória a Deus. Você dá ordem ao mal e os anjos, por meio de Deus, vai o que? A ordem de Deus, eles obedecem. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Há anjos ao seu derredor, porque todo o poder foi dado no nome de Jesus. Amém, igreja? E você tem que usar isso. Não descarte isso na sua vida. Não descarte esta autoridade. Amém?
Faça do seu quarto um quarto de guerra. O que é um quarto de guerra? Um quarto de oração. Faça da sua casa uma casa de oração. De repente você está lá, né? Sabe, limpando a sua casa, lavando a louça, fazendo alguma coisa. Comece a orar. Amém? Comece a orar, comece a falar com Deus. Comece a repreender o mal. Diga glória a Deus. Oração incessante. Amém? Isso é uma maravilha.